Bem-vindos, pessoal, ao 5º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito para desmistificar a nutrição e desconstruir os tabus sobre a cozinha. Eu sou Larissa Angélico, nutricionista e professora de pós-graduação da USP. E eu sou Paula Weber, chefe de cozinha e uma amante da culinária. E hoje a gente vai ter como assunto da semana, eu vou deixar para minha colega, que é a Paula. Porque nessa verdade é uma pergunta fundamental que todo mundo faz para nutricionista. Você olha para nutricionista e fala, eu quero um milagre. Existem dietas milagrosas? Gente, infelizmente, eu vou ter que falar aqui que não existe milagres nessa vida. Pelo menos ainda não. Não, você não tá fazendo. Não, porque as pessoas chegam e falam assim, não, agora eu arrumei uma dieta que é maravilhosa, milagrosa e resolve tudo. Aí a pessoa começa essa dieta, né? Sim. Em um mês a pessoa perde 5 quilos e aí no mês seguinte ela ganha 10. Exato. É um milagre. É. A multiplicação dos pães. Mas você sabe, a gente tá brincando aqui, mas os estudos mostram que 80% das pessoas que fazem dieta têm um reganho de peso em 5 anos. Então, eu acho que lá nos primeiros episódios do podcast eu até brinquei, né? Eu não gosto muito desse termo dieta. Porque dieta pra mim é curto espaço de tempo e período. Você faz dieta ali... é um preparo, você tem que fazer um exame, você vai fazer uma dieta restritiva por 3 dias, porque aquele exame não permite tal alimento, acho eu, né? Exato, mas tem a ver isso, porque tem exames, por exemplo, você vai fazer uma endoscopia. Você precisa lá ficar em jejum de 12 horas para não ter nada no estômago, ter uma refeição mais leve, tem toda uma justificativa. Você passa 3 dias antes fazendo assim um preparo, você está com suspeita de alguma coisa, você faz um preparo. Exato. Aí é uma dieta, olha, eu não posso tomar leite por 3 dias, eu não posso tomar vinho por 3 dias. Aí é uma dieta. Exatamente. Então aí a gente tem uma coisa restrita, tem uma condição ali relacionada à saúde que interfere na sua alimentação. Mas assim, quando a gente busca dietas na internet, aparece de tudo, né? Existe até a dieta da USP, não sei se você já ouviu falar, que não tem nada a ver com a USP. Tem uma sopa que fala assim, essa é do É a dieta da sopa. A dieta da sopa. Na verdade, a sopa, claro, você toma, são só vegetais, a pessoa vai emagrecer porque ela está tomando vegetal. Mas isso não se sustenta a longo prazo. Uma coisa é você, uma vez por semana, funciona assim, dá uma limpada no organismo, né? Você fala assim, olha, hoje eu vou fazer uma dieta líquida por um dia. E tornar isso como um hábito. Aí eu acho que funciona mesmo, porque a pessoa tá... olha, hoje eu tirei o dia para descansar, né? Não tem um dia sabático, vou descansar. Você descansa o teu corpo, deixa uma coisa monótona. Agora, a pessoa viver assim... Exato. Não se sustenta. O que é a perda de peso? Nada mais do que você comer menos do que você gasta. Então, vou mexer aqui um pouco com a teoria da nutrição. A gente tem um gasto de energia. Então, para o nosso coração bater, para a gente respirar, para a gente estar aqui conversando, a gente tem ali um gasto de energia para essas coisas acontecerem no nosso corpo. E a gente obtém essa energia dos alimentos, não é da luz. Não, viver de luz. Nossa, eu tenho muitas perguntas, aliás. Então, ou ele vai retirar essa energia do nosso corpo, então de reservas, então às vezes tem uma gordura abdominal, né? Vai tirando do próprio corpo essa energia, ou você vai consumir os alimentos e esses alimentos vão contribuindo aí para essa energia no corpo. Tá, esse é o primeiro ponto. E aí, pra gente perder peso, o que a gente precisa é consumir menos energia do que a gente gasta. Sim. Então, vamos supor aqui, ó. E a Paula, mulheres, a gente vai ter, primeiro que a gente vai ter um gasto diferente de energias. Por quê? A gente tem dados diferentes, a gente tem composição corporal diferente, a gente tem atividade física diferente. Idade diferente. Então, tudo isso muda o quanto de energia que você gasta. Tá? Mas vamos supor aí, uma mulher dá mais ou menos em torno de umas 1.800 calorias. Se a gente for pensar em homem, a gente vai pensar em 2.200. E eles emagrecem muito mais fácil. A atleta que chega a gastar 8.000 calorias no por dia. dia. Dependendo do atleta mesmo, nível de atividade física, o gasto energético é muito alto.
tá? Mas vamos supor, você gasta aí em torno de 1.800 calorias. Ou seja, no seu dia você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Porque aí, matemática, né? É matemática, pura matemática. Porque aí o seu corpo começa a consumir do que você tem dentro já do seu organismo, que é o que eu falei, assim, eu tenho a reservinha de gordura, aí é de lá que ele vai tirar essa energia. E assim, tem jeitos fáceis, né, de aumentar esse gasto. Caminhar todo dia meia hora já ajuda muito, né? Assim, muito. Atividade física faz tudo funcionar. Tomar água também faz o organismo funcionar. Tomar água está muito relacionada à saúde do intestino, a gente precisa de água no corpo, né? A gente tem bactérias no nosso intestino que são saudáveis, que também está cada vez mais surgindo estudos que elas estão relacionadas ao nosso metabolismo. Agora, por falar em estudo, tem aquela história assim... ovo não pode comer de jeito nenhum. Ovo tem que comer só o ovo. A clara faz mal. Não, a clara faz bem. A gema faz mal. Não, a gema faz bem. Então existem alguns alimentos polêmicos e tem uma famosa dieta do Dr. Atkins que você comia bacon de manhã com ovo. Sim. Então, afinal, a gordura é bom, não é bom? Porque o ovo nada mais é do que uma gordura, né? A gema é gordura. E não só gordura, ele também tem proteína. Sim, mas assim, tem Mas ele tem uma maior quantidade de gordura, principalmente na gema. Que é a mesma coisa do bacon. Isso, então assim, coloca isso na dieta. Eu acho que o ponto principal é que toda hora vem algum terrorismo nutricional. Que é isso aí, de repente alguma coisa você não pode, você vai morrer, isso aí te faz mal... E aí a gente tem muita mídia também. Cada hora uma revista solta uma informação nova, ou o vizinho falou alguma coisa, e a gente acaba se perdendo nessas informações. A dieta de Atkins, o que ela faz? Ela corta, ela tem as fases lá, 4 fases. Eu nunca cheguei a parte que podia comer bacon, eu ficava nessa parte. Aí o resto da dieta... Ficava na primeira fase, esquecia o restante. Nunca deu certo pra minha dieta. Falava assim, pode comer bacon com ovo? Eu falava, ai, que delícia. Aí você manda ver, fica lá. Aí, de repente, o colesterol, faz o exame de sangue, o colesterol tá lá nas alturas. Mas ele faz o quê? Ele corta o carboidrato a níveis baixíssimos e aí aumenta a quantidade de gordura e de proteína que a gente consome. E aí, conforme vão passando as fases, ele vai voltando ao consumo de carboidrato. Tá? Mas se a gente for pensar, nenhum diabético corta carboidrato. 40% da alimentação de um diabético, o diabético ele tem um problema ali de açúcar no sangue, ele vem do carboidrato. Então, a gente tem essa mania de querer cortar e entender que essas dietas não são zero carboidrato. Tem muitas que chamam low carb. É o quê? Porque às vezes a gente tem 80% da alimentação em carboidrato e a gente vai ajustar essa quantidade para 40%, 50%. E isso já faz muita diferença. É aquela história, né? Assim, você tá com fome, o que você faz? Vai tomar um lanche. Eu vou comer um lanchinho, que é melhor do que comer comida, né? Porque arroz, feijão engorda. Agora, um sanduichinho não mata ninguém. Então, me conta isso, como é que funciona? E aí entra na questão do déficit calórico que eu tava comentando. Se a gente pegar aí um Mac, o Mac Chicken vai ter umas 400 calorias. Um Big Mac vai ter 500 calorias. Mas ele vem em combo, né? Porque é mais barato, você já compra o combo. E não é só isso. Então, se você juntar o refrigerante com a batata, com o lanche, você vai estar consumindo aí mais de 1.000 calorias numa refeição. Sendo que, vamos supor, lembra que a gente precisava em mais ou menos de 1.800 calorias. Não, e uma refeição que é muito rápida, né? E te dá fome muito rápido também. Exato. Então, outra coisa que a gente tem que trabalhar na perda de peso é essa questão fome e saciedade. Então, é bem comum, às vezes, o paciente vai no consultório com o nutricionista e fala assim, meu Deus, você tá louca? Se eu comer tudo isso aqui, eu vou engordar. Mas não, é porque a gente trabalha com alimentos, fome, saciedade, a hora certa, o tipo de alimento certo. Então, se a gente colocar aí, vamos supor, umas 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, vai dar mais ou menos aí umas 200 calorias. Então, você pode comer isso 5 vezes mais que dá um Big bife Mac. Com um prato de salada, aí vai chegar nas 500 calorias.
E aí você compara, você comer tudo isso, arroz com feijão, com carne, com a salada temperada com azeite e um lanchinho. Porque às vezes tem gente que come 2, porque não mata a fome. Então, isso é trabalhar calorias e saciedade. Porque esses alimentos que a gente chama alimentos às vezes obesogênicos, alimentos que são hipercalóricos, eles não trazem a saciedade. Te dá uma sensação de fome muito rápido, né? Exato. Assim, eu acho que elabora, assim, a digestão é muito rápida, tudo é muito rápido, a tua fome também vem muito rápida e fica aquele buraco, assim, eu preciso comer mais. Exato, fica aquele vazio. Não, e porque essas pessoas tem outra coisa que é ficar sem comer, né? A tal da dieta intermitente. Exato, jejum intermitente. Funciona ou não funciona? Já fez? Quero saber a sua opinião. Nunca fiz, porque eu não vou ficar todas essas horas sem comer, nem morta, assim. Eu pego um pouquinho do que a nutricionista manda, comer de 3 em 3 horas. Fala aí, eu sou mais dessa vibe. E é isso, a gente tem que muito avaliar as pessoas. Tem gente que às vezes vai treinar em jejum, passa mal na academia. Não, de manhã assim, eu posso passar sem comer numa série de razões, estou trabalhando, fui viajar, alguma coisa sem comer durante o dia. Agora, de manhã, se eu não tomar café da manhã, eu não sou gente. A gente tem lá nas regrinhas da nutrição que em torno de 15% da ingestão calórica diária deveria acontecer no café da manhã. Mas isso vai depender muito, o tipo de trabalho que você tem. Às vezes você é guarda noturno. É verdade. Então a sua alimentação vai mudar, vai ser diferente. Porque você é caminhoneiro. A hora que você tá chegando para dormir, você não vai tomar um café da manhã reforçado, porque você tá... Aliás, então, tem uma pergunta para te fazer, que eu já ouvi isso, essa é a melhor de todas. Se você dormir com fome, você emagrece. Essa é boa, hein? Você dormiu com fome, pronto. Resolveu seus problemas. Ia estar todo mundo magrinho, não ia? Acho que não, né? Porque a pessoa come antes de dormir para garantir um bom sono. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa de não comer tanto nem tão pouco, né? Eu acho que aí tem uns pontos interessantes. Primeiro, as pessoas às vezes têm o hábito de fazer a última refeição muito tarde. Isso realmente prejudica até quem tem, às vezes, um refluxo. Porque que não consegue. Exato. Então, tem muita gente que relata isso. Nossa, comi, fui deitar e passei mal. Porque, às vezes, tem um refluxo, não fez a digestão direito dos alimentos, né? O intervalo que você fica sem comer, lógico, ele vai ser um ponto importante. Então, tem gente que vai fazer a última refeição meia-noite e já vai comer às 5 da manhã. Então, ou acorda de madrugada para consumir. Então, lógico, se você tem um determinado intervalo, isso também contribui aí mais para o balanço equilibrado da sua ingestão calórica. E o terceiro ponto que acontece muito é falta de qualidade no sono. Então, sabe aquele negócio que você não dorme direito? Você acorda como, Paula? Péssima. O dia não vai, e assim, com o passar do tempo, né, um relato, assim, um dos efeitos da menopausa é o sono picado. E com a alimentação, dependendo, isso é muito claro, né, assim, depende do que você come, teu sono é muito mais tranquilo e facilita. Mas não é nenhuma dieta maluca e não é ficar com fome de noite, né? Exato, não é isso. Se você teve uma alimentação balanceada ao longo do dia, não é para você chegar à noite e dormir morrendo de fome. Agora, a gente falou de dormir, tem uma coisa de, assim, os mitos, né? Então, esse daí é um, o outro é o seguinte, se eu acordar de manhã e eu tomar um copo de água com limão, eu também vou ficar magra. Esse acho que é o campeão aí. Se você que está assistindo aqui, ouvindo o nosso podcast, já fez isso, me conta lá no meu Instagram, larissa.angeloco, que eu quero saber. Porque assim, vamos saber se a pessoa se dá certo ou não. Eu acho que assim, água faz bem sempre, quer dizer, tomar água, começar o dia com água faz bem. É que as pessoas usam muito o termo detox, tá? Mas, gente, esse termo é um termo que é um pouco para ganhar a mídia. Então, é muito na moda. É muito mais legal eu falar pra você, vamos fazer um detox aqui, do que falar assim, não, eu quero balancear a sua dieta. Você não vai nem prestar atenção. Fala assim, não, eu quero um milagre aqui, resolve meus problemas.
Então, se tem uma pessoa que ela não consome frutas, vegetais na alimentação, às vezes a água do limão vai ser um momento que ela vai ingerir ali mais vitamina C, por exemplo, do dia. Mas se ela tiver um problema de gastrite... Ela vai ter uma gastrite... Exato, pode atacar ali. Tá jogando mais ácido logo de manhã, com o estômago vazio. E cada coisa que você vai contando vai puxando um fio, né? Eu tenho que aqui me segurar. Mas quais são os alimentos, assim, que sistematicamente fazem bem? Você falou do arroz e feijão, quer dizer, que é uma alimentação super balanceada. O arroz e feijão é uma excelente combinação. Quando a gente junta arroz e feijão, ele tem proteínas correspondentes a uma carne, por exemplo. Que é o que os vegetarianos fazem muito essa combinação. Porque que eles falam, né, muito desses cereais? O arroz é um cereal e o feijão é uma leguminosa. Você fala assim, mas não tem proteína boa. Por quê? Tem proteínas que o nosso corpo produz e tem proteínas que a gente só obtém dos alimentos. E aí, essas que a gente obtém dos alimentos, se a gente pegar um bife de frango, de carne bovina, de porco, ele vai ter todas as proteínas, e aí, que na verdade são aminoácidos, tá? Tô tentando não entrar tanto em termos técnicos aqui também, por isso que eu tô aqui, processando. Então, ele vai ter todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz, tá? Quando a gente pega o arroz e o feijão, eles têm faltando um aminoácido cada. Então, um falta lisina, o outro falta metionina. Só que quando eles são consumidos juntos, eu tenho todos os aminoácidos. Então não é só... E aí, cereais, não entra só o arroz. Entra a parte da aveia, entra a quinoa, entre outros. Leguminosas, ervilha, a soja, a lentilha, o grão de bico. Então, quando eu tenho a combinação... Por isso que eu falei que a Paula, ela postou uma receita. De almôndega de lentilha. Lentilha com... Aveia. Então, por isso que eu falei assim, nossa, que combinação nutritiva. Agora, onde existe algum lugar confiável, uma fonte em que eu possa pesquisar isso? Meu Instagram. Não, ela responde mesmo. Mas assim, porque é legal você falar isso, quer dizer, olha, isso combina com isso. Talvez até lançar um guia prático, assim, o que combina, não tem site de horóscopo, que signo tal combina com signo tal e pode casar? Eu acho que você pode fazer. Casamento. Quem pode casar com quem? Quem combina com o quê? Tem um guia que não sei, eu quero saber se você conhece também, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Já ouviu falar do Ministério da Saúde? Não. Você encontra facilmente na internet. Tem tanto para adultos, que é esse Guia Alimentar para a População Brasileira, como o para crianças, que é o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. E tem essas combinações? Tem várias combinações e eles prezam utilizar alimentos da nossa cultura alimentar. E tem essa história também, quer dizer, você vê as mulheres francesas, italianas, são todas, comem, bebem e são mais magras. Sim, né? Porque a tendência deles, e aí sim é uma das dietas, vamos dizer, uns termos de dieta que eu acredito, que a gente chama de dieta do Mediterrâneo. O que é isso? Que a região do Mediterrâneo é toda essa região, né? França, Itália, Espanha, Portugal, tudo ali, né? No mar Mediterrâneo. E aí, eles têm uma alimentação muito à base de vegetais, então de verduras, legumes e de frutas. Da época, né? Da época, usam essa muito. Parte e do que eles têm lá. Então, eles importam menos coisas. E se a gente pensar, a gente é super rico nessa parte. Muito mais do que lá fora. Eles também consomem esses alimentos, então as leguminosas, então muita pasta de grão de bico também. Oleaginosas do tipo pistache, na Itália é muito famoso, né? O pistache de Bronte. Então não só isso, as nozes, as castanhas, mas tudo em porções moderadas. Eles usam muito azeite, que o azeite também tem uma gordura boa. Então pode ver, eu não tô falando que eles vão lá e compram comida, esses congelados, esses fast food. Eles valorizam sentar na mesa e saborear a comida. Eles comem pão.
mas muitos pães Não, são essa de fermentação tem natural. uma coisa muito importante que é a mastigação, né? Quando, assim, você começa a mastigar, se você mastigar, se comer mais devagar, você mastiga mais vezes, você informa o seu organismo que você está saciando acabando com a sua necessidade de comer. Exato. Senão não dá tempo. Você engole, não deu nem tempo de processar. Aí você continua comendo porque você não passou do estômago, não chegou a informação no cérebro. Olha, minha gente, comecei a comer, já fiz o que precisava. Vou dar uma dica aqui, um SOS na cozinha. Na verdade vai ser na mesa da refeição da cozinha. Quando vocês forem consumir uma refeição, façam o exercício de prestar atenção. Tem uns exercícios de você contar quantas vezes você mastiga antes de engolir. Soltar os garfos. Então, colocou na boca, mastigou, solta um pouco os talheres, né? O talher é a faca ali na mesa, tá? E também tem o exercício de você olha o que você colocou no seu prato. Sente o cheiro dos alimentos, presta atenção, tem uns que vão fazer crec-crec com crocância, tem outros que não, tem uns que vão desmanchar na boca. Então faça esse exercício e assim, pegue às vezes aquele momento que você tá mais tranquilo para começar a fazer esse exercício. E uma outra coisa também, eu acho que assim, dá chance de novos alimentos. Berinjela, por exemplo, você estava falando da pasta de grão de bico, pasta de berinjela é uma delícia. A berinjela dá para comer de milhares de maneiras. A abobrinha, milhares de maneiras. A berinjela até tem uma dica, porque eu não era muito fã de berinjela por causa do amargor dela. E aí depois me ensinaram para eu deixar com sal. Você coloca... Primeiro que ela não escurece, mas a berinjela, se você fizer uma travessa com berinjela, tomate, cebola, assa, se assou muito, você pode virar uma pasta, se não desse jeito mesmo, você coloca numa massa, que pode ser uma massa, em vez de ser massa... Dá pra você fazer a lasanha, né? Você faz abobrinha, um espaguete de abobrinha e coloca isso de molho, fica maravilhoso. Assim, descobrir novas maneiras do mesmo alimento. Exato. Porque às vezes tem isso, eu recebo muito mensagem, mas eu não gosto de verdura, eu não gosto de legumes. Mas você já experimentou cortar esse legume de forma diferente? Você já comeu cru, ele cozido, ele nessa receita, dessa outra forma? Não, e tem jeitos de fazer. Outro dia desse eu fiz um jantar aqui, eu fiz uma cenoura assada. E assim, eu coloquei a cenoura antes, depois eu coloquei a abobrinha e ficou numa textura tão diferente. As pessoas não estão... Porque cenoura ou você come ralada crua ou você come cozida na água. Cenoura assada não é comum. Então eu falava assim, nossa, mas que cenoura maravilhosa. Eu simplesmente pus pra assar. Sim, nossa, eu adoro legumes assados. E aí vem a praticidade, porque aí você pode deixar as coisas lá assando e fazer outras coisas. Você coloca assim, o forno é um grande aliado, né? Eu acho que assim, você não suja as coisas, o recipiente que você colocou no forno vai ser levado para a mesa, então você tem uma travessa a menos, já investe num refratário bonitinho. E acho que outro ponto, casca. Você pode consumir vários alimentos com casca que você vai gastar menos tempo. Esses dias eu fiz uma receita de um bacalhau de natas, foi aniversário do meu pai. E aí eu tava lá cortando batata, tava lá cortando a batata e com casca mesmo. Minha mãe assim, mas você vai pôr casca? Eu falei assim, já lavei, tá higienizado. Não, eu faço batata. Você não vai nem perceber. Fez um sucesso. A última coisa que lembraram é que a batata tava com casca. Bom, eu acho que agora a gente vai finalizando aqui, porque essa dieta a gente com certeza vai voltar. Mandem as dúvidas das dietas, contem as dietas. Qual dieta que você já fez? Miraculosa, o que dá certo ou não. E também, assim, tem um limite, né? Assim, de ter prazer para viver. E só viver de dieta é muito chato, porque comer é bom, né? Exato. Então segue a gente lá no Instagram. O meu é larissa.angeloco com G. E o meu é Pitadas e Palpites. Eu sempre tenho um palpite para dar, né? Assim, intensamente. Mas assim, nada como a maturidade para você passar por dietas diferentes, fases diferentes, que daí você vai entendendo e até buscar um equilíbrio, né? Não necessariamente se alcança, mas você busca. Exatamente. Então, já assim, segue a gente aqui. E toda semana tem um episódio novo. Podem mandar sugestões do que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai aqui entabulando a conversa. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Até.